Bem, essa é a questão 16 do ENAD de 2009. Essa questão ela diz o seguinte: as empresas A e B adquiriram na mesma data, dia 1/7, vamos dizer, de 2007, equipamentos idênticos e nas mesmas condições, por R$ 60 mil cada um, com vida útil estimada em 5 anos. Os equipamentos foram colocados em funcionamento imediatamente e nenhuma empresa considerou o seu valor residual. Em 31/12/2007, o saldo de depreciação acumulada dos referidos equipamentos nas empresas A e B, respectivamente, foi de 6 mil e de 10 mil. Com base nessas informações disponíveis, os métodos de depreciação adotados pelas empresas A e B foram. Então a gente já percebe que houve dois critérios para poder se fazer a depreciação desses bens. E aí a gente tem que achar qual foi o método adotado. Não é porque em uma empresa, já que o bem custa o mesmo valor, porque em uma empresa a depreciação foi de 6 mil reais e na outra foi de 10 mil reais, não é? Não no primeiro ano, mas em 6 meses, né? Tem que se ver que o produto foi adquirido no dia 1/7 e posto para trabalhar de fato no dia 1/7 até o dia 31/12. Então são 6 meses de depreciação que a gente tem que calcular. Só que as alternativas já dá para a gente poder eliminar algumas delas, né? Então, por exemplo, a letra A. A letra A diz que os métodos adotados foram horas de trabalho e soma dos dígitos. A questão não fala nada com relação a tempo de utilização das máquinas, que aí faria com que a gente pudesse adotar critério de horas trabalhadas, né? Seria um turno, 2 turnos, né? Enfim. Mas a questão não fala nada com relação a horas trabalhadas. Então a gente já poderia eliminar a alternativa A e também a alternativa B. A questão C, de fato, fala de cotas constantes, é um método bastante utilizado, e soma dos dígitos. Esse já é um processo mais complicado e todos os dois são possíveis de se calcular na questão. A letra D diz, além de cotas constantes, fala de unidades produzidas. A questão também não dá nenhum subsídio para a gente poder achar a resposta pelo método de unidades produzidas. Então a gente já descartaria também a letra D. E a letra E é o inverso da letra C. A letra C diz que é cotas constantes e soma dos dígitos, e a letra E é soma dos dígitos e cotas constantes. Então a resposta está ou entre a letra C ou entre a letra E. Então nós temos que achar qual alternativa é a correta. Vamos começar primeiro pelo mais fácil de se calcular, pelo método mais fácil e mais comum, que é o método de cotas constantes. Então vamos passar para o cálculo. Em primeiro lugar, vamos tentar calcular a forma de depreciação mais comum, que é a de cotas constantes. Segundo quesito, os equipamentos terão uma vida estimada de 5 anos. Com isso, a depreciação anual será R$ 60 mil dividido por 5, que é igual a R$ 12 mil. Mas a questão diz que os equipamentos foram adquiridos e postos em operação no dia 1/7/2007. E a mesma quer saber a depreciação acumulada desses equipamentos até o dia 31/12/2007, ou seja, 6 meses de depreciação. Eu nem precisaria fazer esse cálculo aqui, era somente dividir os R$ 12 mil que eu tinha achado por 2, que daria R$ 6 mil, mas aí eu coloquei, né? Depreciação mensal seria R$ 12 mil dividido por 12, que daria R$ 1.000 de depreciação mensal. Depreciação, então, em 6 meses, que é o que a questão pede, seria R$ 1.000 vezes 6. Né? Então, acharíamos aí uma depreciação de R$ 6 mil. Esse seria o resultado em cotas constantes. Né? Então, se a gente voltar para a alternativa, ou para as alternativas, a gente já vê que existe o valor depreciável de R$ 6 mil, de depreciação de R$ 6 mil, e que a gente achou que é de cotas constantes. Então, a gente já poderia parar aí a questão e já assinalar a letra C. Mas vamos agora evidenciar se de fato soma dos dígitos é ou foi o segundo método utilizado pela empresa B.
Existem duas maneiras de depreciar um bem pelo método de soma dos dígitos. Né? Existe o método de soma dos dígitos crescente e o método de soma dos dígitos decrescente. No método crescente, o valor da depreciação acumulada começa abaixo e vai aumentando até chegar no último ano de depreciação. No método decrescente, obviamente, o processo é o inverso. O método da soma dos dígitos consiste em fazer um somatório geral da quantidade de anos que um bem irá se depreciar e o valor encontrado servirá como o denominador para usarmos no cálculo da depreciação. Parece ser um monstro, mas de fato não é bastante fácil. A questão diz que a vida útil do bem será estimada em 5 anos. Então, iremos fazer um somatório geral desses anos. Então, 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, que é igual a 15. O número 15 será o nosso denominador. Para o método crescente, para acharmos a depreciação anual no primeiro ano, multiplicaremos o valor do bem por 1 quinzeavos. No segundo ano, por 2 quinzeavos. No terceiro ano, por 3 quinzeavos. No quarto ano, por 4 quinzeavos. Até chegar no quinto ano e vamos multiplicar por 5 quinzeavos. Então, ficaria dessa forma o método da soma dos dígitos crescente. Primeiro ano, 1 quinzeavos vezes 60 mil, que é o valor do bem, é igual a 4 mil. Essa é a depreciação em um ano. A depreciação do segundo ano será 2 quinzeavos vezes 60 mil, que é igual a 8 mil. Terceiro ano, 3 quinzeavos vezes 60 mil, que é igual a 12 mil. Então, percebam que está aumentando o numerador. Né? Então, quarto ano, 4 quinzeavos vezes 60 mil, que é igual a 16 mil. Quinto ano, 5 quinzeavos vezes 60 mil, que é igual a 20 mil reais. Sabemos que a questão quer saber a depreciação nos primeiros 6 meses. Não é? Nós achamos aqui a depreciação anual, né? No primeiro ano, que é de 4 mil. Nós temos que achar somente a depreciação dos primeiros 6 meses. Então, vamos dividir o valor do primeiro ano, 4 mil reais, depreciação acumulada, por 2. E acharemos a depreciação que se pede. Então, 4 mil reais dividido por 2 dá 2 mil reais. Então, pelo método de soma dos dígitos crescentes, nós não acharemos a resposta. Porque a questão diz que a segunda depreciação, ou seja, a empresa B depreciou o mesmo equipamento por 10 mil. Então, o método de soma dos dígitos crescentes não foi utilizado, mas ainda resta o método de soma dos dígitos decrescentes. E como ele se processa? Para o método de soma dos dígitos decrescentes, o valor que deve ser multiplicado ao valor do bem no primeiro ano é 5 quinzeavos. Então, é diferente do outro. O outro começou por 1 quinzeavos. Esse vai ter que ser por 5 quinzeavos. E vai caindo. No segundo ano, 4 quinzeavos. No terceiro ano, 3 quinzeavos. No quarto ano, 2 quinzeavos. Até chegar no último ano, que vai ser por 1 quinzeavos. Então, o método da soma dos dígitos decrescente ficaria dessa forma. Primeiro ano, 60 mil reais vezes 5 quinzeavos. Dá 20 mil reais. No segundo ano, 60 mil reais vezes 4 sobre 4 quinzeavos, dá 16 mil reais. No terceiro ano, 60 mil reais vezes 3 quinzeavos, dá 12 mil reais. Quarto ano, 60 mil reais vezes 2 quinzeavos, 8 mil reais. Até chegar no quinto ano, 60 mil reais vezes 1 quinzeavos, que dá 4 mil reais. Mas o que nos interessa é o primeiro ano. O que nos interessa mais ainda é saber a depreciação nos 6 meses. Então, depreciação acumulada nos primeiros 6 meses vai ser igual ao valor da depreciação do primeiro ano dividido por 2, porque nós só usamos 6 meses dele. Então, depreciação acumulada pelo método de soma dos dígitos decrescente nos primeiros 6 meses vai ser de 10 mil reais. Que está, de fato, de acordo com o que diz a questão. Achamos já que a depreciação pelo método de cotas constantes foi de 6 mil reais, nós conseguimos ver logo no início. E agora vimos que a depreciação pela soma dos dígitos decrescente é de 10 mil reais. Então, portanto, de fato, a alternativa correta é a letra A, e que também
consta no gabarito. Questão 16, alternativa C. Ok?